Tela escura. Surge um mosaico de imagens dentro de moldura vermelha, que mostra cenas de atividades de estudo. Ao final, a animação revela a marca Cursos Técnicos e o logotipo da Escola Técnica Estadual. Em estúdio com paredes de madeira clara e piso cinza, uma mulher está de pé ao centro. À esquerda, o monitor exibe o conteúdo Saúde e Segurança na Atividade Portuária e Agroindustrial, Unidade 2, do Curso Técnico em Segurança do Trabalho. Ao fundo, há um painel com um mapa estilizado de Pernambuco em tons de azul. No canto superior direito aparece a marca da EducaPE TV. Ao centro, a professora Crisleide Nascimento, uma mulher de pele clara, cabelos longos, lisos em tom claro, veste blusa azul sem mangas e calça escura. No canto inferior direito da tela está a intérprete de Libras, Roberta Andrade, uma mulher de pele clara, cabelos escuros presos, que usa blusa preta. Olá, estudante, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou a professora Crisleide Nascimento, estou aqui com vocês mais uma vez na disciplina de Saúde e Segurança na Atividade Portuária e Agroindustrial. Nessa unidade 2, conforme você viu no e-book, você acompanhou, estamos atuando diretamente nas atividades voltadas para a atividade agrícola. E nessa videoaula eu vou trazer para vocês um pouco sobre as vias de intoxicação por agrotóxico, tá? Essa é uma temática bastante preocupante por conta da subnotificação que eu vou falar mais adiante, tá? Então, o trabalhador que atua na atividade agroindustrial, ele pode estar exposto a esse agente químico, tá? Que é a exposição por agrotóxico. E essa exposição ela pode trazer uma intoxicação para o trabalhador. E o que é intoxicação, de acordo com a Fundação Oswaldo Cruz, tá? A Fiocruz? É uma introdução de uma substância tóxica no organismo, tá? Um conceito bem direto, a própria nomenclatura ela já remete a esse conceito, tá? Então, essas intoxicações, elas podem acontecer por diversos métodos, tá? E por diversos agentes, medicamentos, substâncias químicas, entre outros. Para a nossa atuação profissional, a gente vai direcionar mais para intoxicação por substâncias químicas, tá bom? Então, existem vários tipos, tá? Em geral, são acidentes, tá? Pela ingestão em excesso ou de medicamentos ou de substâncias químicas. Então, essa intoxicação, ela ocorre quando há exposição do trabalhador a uma ou mais substâncias tóxicas. E elas podem ser acidental, podem ser do tipo ambiental, ocupacional e intencional. Acidental, como o próprio nome já traz, é através de um acidente, um acesso de forma acidental. Por exemplo, uma criança ela utiliza, ela tem acesso a uma embalagem de inseticida. Então, ela pode se intoxicar acidentalmente. A intoxicação ambiental é quando o agente químico, tá? O produto nocivo, ele está presente no ambiente, até mesmo em uma lavoura que recebeu muito agrotóxico, tá? E a pessoa consome aquele alimento, ela pode ter esse tipo de intoxicação. Intencional, a gente até acha estranho, Quem é que vai se intoxicar intencionalmente? Mas acontece. A utilização até de medicamentos em excesso, drogas lícitas ou ilícitas, pode trazer intoxicação intencional, porque a pessoa está utilizando sabendo dos riscos que está exposto. E até em casos de pessoas que provocam suicídio, por exemplo, ou tentativa, é uma intoxicação de forma intencional. E ocupacional, que está aí no centro da imagem, que é onde a gente vai se deter, tá? Porque é a nossa área de atuação. Esse tipo ocupacional. Então, a gravidade de intoxicação ela vai depender de alguns fatores. Primeiro delas, a via de contaminação, Será que ela vai ser pela pele? Será que é por inalação? Então, a gravidade vai depender dessa via de contaminação. Um outro fator que é bem importante é o tempo de exposição a determinado agente, tá? Às vezes o trabalhador ele se expõe por muito tempo a uma substância e isso aí pode agravar essa intoxicação. A característica da substância por si só, há substâncias que são mais nocivas que outras, a concentração desta, a toxicidade, tá? Há substâncias que são mais tóxicas do que outras. Às vezes eu fico diante de uma substância por um determinado tempo mais elevado e não tenho reação alguma. E outras substâncias, por ser mais tóxica, um tempo menor já garante uma gravidade de intoxicação. Condições ambientais também, tá? Às vezes o trabalhador está colocando, por exemplo, um defensivo agrícola na lavoura. Então, as condições ambientais podem interferir nessa gravidade de intoxicação. Por exemplo,
tem uma ventania muito forte. Então isso aí possibilita, né, uma inalação com a maior probabilidade de ocorrência. A susceptibilidade individual, o que é isso? É a nossa sensibilidade, cada um tem sua sensibilidade. Né? A gente pode trazer para um exemplo na nossa casa, no nosso dia a dia. Tem pessoas que pelo contato com água sanitária, por exemplo, um produto de limpeza, né, ela desenvolve reações alérgicas e outras não. Então, é a sensibilidade de cada um. O contato com água sanitária, normalmente, né, pelo que a gente vê no nosso dia a dia, né, ela não provoca danos à saúde, mas há pessoas mais sensíveis, né, e que podem ter esse dano. A mesma coisa no ambiente laboral, há pessoas mais sensíveis. E a oportunidade de acesso ao serviço de saúde, o que é isso? Eu ter esse acesso com facilidade. Se eu estou trabalhando numa lavoura, que é um ambiente totalmente distante, né, de um serviço de saúde, em caso de acidente, essa demora, esse tempo perdido para um socorro pode agravar uma intoxicação. Então, esses são pontos que a gente deve levar em consideração em termos de agravamento de uma intoxicação no ambiente laboral, tá bom? Então, é muito importante também a gente conhecer algumas definições, como a intoxicação exógena e endógena, tá? Exo já está trazendo pela própria nomenclatura, vem de fora. Endo é interna. Então, o que a gente vai trabalhar, né, com mais frequência é a exógena, a que vem de fora, né? Que é quando a substância ela é introduzida no organismo, seja por ingestão, pelo contato, pela inalação. E já a intoxicação endógena, ela é causada pelo acúmulo de substâncias maléficas, tá? No nosso próprio organismo, que é produzido por ele, né? A gente sabe que o fígado, né, ele pode concentrar, por exemplo, por ele estabilizar algumas medicações que a gente utiliza, né? O fígado, ele concentra, né, algumas substâncias. Então, a gente pode apresentar alguma intoxicação por meio do que o nosso próprio organismo ele produz, tá certo? Que é eliminado através da ação do rins e do fígado, né? Que são quem realmente sintetiza as medicações que a gente utiliza. Então, a gente pode ter essa intoxicação que é de dentro para fora, né? Só enfatizando que o nosso campo de atuação é basicamente de uma intoxicação que ela é externa, exógena, tá bom? Então, aí eu trouxe para vocês, né, um quadro de informações, né, é uma variação de 2013 a 2022, né, que traz a quantificação de intoxicações exógenas, né, que não foram intencionais, que foram realmente acidentais. Né, e eu trago para vocês o número de 58.943. E se você observar, tá, como a própria imagem traz, a maioria delas, né, mais de 47%, quase 48%, ela é provocada por o contato ou manipulação, né, de agrotóxico de uso agrícola. Mas a gente também vê o ranking, né, raticida, agrotóxico de uso doméstico. Qual é o agrotóxico de uso doméstico? Inseticida, né, por exemplo. Produtos veterinários também, eles seguem nesse ranking, tá? E agrotóxico voltado para a questão da saúde pública, né, que é aplicado de maneira geral, tá? Então, é só para mostrar para vocês que o quantitativo é muito elevado, e aí eu estou falando de notificado, né? Um problema que a gente tem com muita frequência, a gente não tem dados reais para trabalhar na causa raiz do problema, é a questão da subnotificação. Há muitos casos que não são notificados, então esses casos eles não são contabilizados. Então, se a gente se assusta com o quantitativo, né, de notificação, pode ter certeza que há muito mais além disso, tá? Que deixou de ser notificado. Então, as vias de exposição também são muito importantes nessa questão, tá? Essa contaminação, ela pode ser por via dérmica, cutânea, né, que é pela pele, e esses efeitos eles podem ser ou locais ou ter absorção significativa, tendo um comprometimento sistêmico, né, de todo o organismo. Então, o contato com um produto químico, ele pode trazer apenas a lesão local, como a nossa pele é como uma esponja, que ela absorve, né, o que tem em contato com a gente pode agravar essa situação a partir dessa absorção. Uma outra forma de exposição é pela via inalatória, geralmente em casos de gases, vapores, tá? O que está disperso no ambiente, né? Por dispersões aéreas. Então, a gente acaba inalando, né? E tendo um comprometimento respiratório. Também uma forma de exposição é a ocular, por isso que a gente reforça a utilização da proteção, né? Através de óculos, tá?
Porque o contato ocular com algumas substâncias também pode ocasionar graves lesões, principalmente locais, com sequelas permanentes. Nosso olho é muito sensível. Então imagina você manipulando um produto químico e um respingo bate no seu globo ocular, né? A lesão ela vai ser local. E também a digestiva, geralmente ela é relacionada com intoxicação intencional, acidental, né? Que é de maior gravidade. E também a digestiva a gente pode associar à manipulação, né? Acontece muito na lavoura mesmo em si, né? As pessoas se deslocam a uma certa distância e aí não tem uma estrutura de refeitório, enfim. Então elas já se deslocam levando o seu alimento e a sua água. Então tá ali manipulando agrotóxico, não tem uma instalação sanitária para fazer a higienização adequada das mãos e aí se alimentam no próprio ambiente de trabalho. E aí pode, né, pelo contato, ocasionar essa intoxicação por via digestiva, tá? Também tem a questão da aspiração, que é pela entrada na traqueia, tá? De substância líquida ou sólida, diretamente por via oral ou nasal. Ou ainda por regurgitação do conteúdo gástrico, né? Quando se vomita, enfim, pode-se broncoaspirar. Então esse produto também pode causar essa intoxicação por essa via de exposição. Tá? E aí só uma síntese do que a gente viu, tá? Através do contato, através da inalação e através da digestão. Então, as consequências podem ser mais severas ou mais leves, de acordo com esse tipo de contato, tá? Dessa ingestão. E aí, essa intoxicação ela pode ser do tipo aguda, subaguda ou crônica, tá? A aguda, ela é decorrente de um único contato ou múltiplos, né, de um produto por um período de 24 horas, ou seja, a ação é rápida. Os efeitos, eles podem até surgir de forma imediata ou no decorrer de poucos dias, tá? No máximo 2 semanas, tá? Também vai depender da quantidade do produto absorvido e aqueles fatores que a gente já viu lá no começo. A intoxicação subaguda, que já é menos grave, os sintomas são mais vagos e subjetivos. Pode surgir dias, né, horas após a exposição e é mais fácil de se identificar, né, porque os sintomas são mais subjetivos, mais vagos. Então, às vezes, a pessoa sente, por exemplo, uma dor abdominal, né, e não vai associar que pode ter tido alguma intoxicação pelo contato com o produto. Mas quando a gente começa a associar sintomas, né, a gente chega a essa conclusão, tá? Do que foi que causou aquela ação no organismo. E a intoxicação crônica, que tem um surgimento mais tardio, após meses ou anos de exposição, né? Como a nossa atividade, né? Nossa disciplina, ela trata da atividade agrícola, né? A gente pode também remeter essa questão, né? Quem usa agrotóxico, às vezes esses sintomas, né? Vêm surgir bem tardiamente, que muitas vezes nem são ligados, né, ao nexo causal, né, acaba sendo difícil de ser estabelecido, tá? Passou-se muito tempo e aí acaba se não associando aquele uso de agrotóxico lá no passado, há 10 anos atrás. E aí o trabalhador desenvolveu um câncer e muitas vezes, né, pela demora, pelo efeito tardio, acaba não associando, né, o problema ao nexo que o causou, tá bom? Então, um ponto muito importante que eu quero trazer para vocês é em relação ao CIATOX, que é o Centro de Informação e Assistência Toxicológica, tá bom? Aqui no nosso estado, ele fica na rua Fernandes Vieira, no centro do Recife, funcionou por muito tempo no Hospital da Restauração, tá? E aí a gente tem um número para um contato emergencial, 0800 722 6001. É muito importante ter esse contato salvo na nossa agenda, porque a gente nunca sabe quando vai precisar, ainda mais atuando como profissional da área de segurança do trabalho. Porém, essa informação não é só para a nossa atuação profissional, também para a nossa vida. Na nossa casa, a gente pode passar por uma situação que seja necessário entrar em contato. Então, no Brasil, tá, o CIATOX, esse serviço, ele realiza um atendimento toxicológico, né, voltados para informações, esclarecimentos, tá? A toda a população, né, a população em geral, quanto aos riscos de substâncias químicas e biológicas. Então, teve contato com aquela substância, né, você pode entrar em contato com esse serviço especializado que vai lhe dar todas as orientações necessárias, até mesmo para onde se direcionar. Há hospitais que têm um serviço especializado para determinado tipo, né, de incidente ou acidente, tá bom? Então, no Brasil, há 32 centros de informação e assistência toxicológica pública em 19 estados brasileiros. E esses centros, eles contam com equipe multidisciplinares, né, de profissionais médicos, enfermeiros, farmacêuticos,
que trazem todas as informações necessárias para uma situação de emergência, tá bom? Geralmente esses centros funcionam em hospitais universitários, secretarias municipais de saúde e fundações estaduais, tá bom? Então fiquem atentos, a gente pode precisar a qualquer momento dessas informações e desse direcionamento em uma situação de emergência, tá bom? Então o que eu tinha para hoje nessa nossa segunda videoaula era justamente isso, tá? Esse alerta para essas contaminações, tá? Por meio de contato com agrotóxico, tá bom? Espero que você tenha entendido o conteúdo e a gente se coloca à disposição em caso de dúvidas nos nossos canais de comunicação, chat, mensagens diretas e nos fóruns, ok? Até a próxima! Tela escura. Surge um mosaico de imagens dentro de moldura vermelha, que mostra cenas de atividades de estudo. Ao final, a animação revela a marca Cursos Técnicos e o logotipo da Escola Técnica Estadual. Em tela branca, as marcas EducaPE TV, Escola Técnica Estadual, Secretaria de Educação, Governo de Pernambuco.